Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre eu lírico. Já ouviram falar sobre? Então, o eu lírico é próprio, né, da poesia, né, um conceito que diz respeito, né, à composição poética. Então, vamos lá. Então, o eu lírico, também conhecido como sujeito lírico ou eu poético, vai ser um conceito que designa a voz que se manifesta na poesia. Criada pelo poeta, pela poetisa, essa voz apresenta as reflexões, os sentimentos, sensações, emoções e tudo aquilo, né, que diz respeito à poesia. E ela vem através de um sujeito fictício que vai discursar em primeira pessoa. Eu, né? Então, eu lírico, eu poético, sujeito lírico. Então, a gente vai ver um exemplo aqui de uma cantiga trovadoresca do século XIV, da escola literária, né, do trovadorismo. O Dom Diniz é o autor, é o poeta, e ele escreve da seguinte maneira, português arcaico: se sabedes novas do meu amado, aquel que mentiu do que me há jurado, ai Deus, eu é? Vós me perguntades pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que é sano e vivo, ai Deus, eu é? Vós me perguntades pelo vosso amado, e eu bem vos digo que é vive sano, ai Deus, eu é? Então, é um trecho, né, de uma cantiga trovadoresca, que a gente percebe, é uma cantiga de amigo. Por quê? O eu lírico escolhido, esse sujeito fictício escolhido é feminino, né? É como se fosse, né, uma mulher, enquanto o autor da cantiga é masculino, Dom Diniz. Então, a voz do poema surge de uma senhora, essa entidade fictícia criada pelo escritor, que vai falar do seu amado, né? A gente percebe, né? Então, se sabedes novas do meu amado, né? Então, está bem marcada essa voz, né, sendo feminina. Então, quem escreveu a poesia é uma pessoa real, né? O escritor português Dom Diniz, conhecido como o rei poeta. Então, olha que interessante, né? Uma escolha feminina, né? De uma voz feminina, porém, né? Pelo autor masculino, homem, né? Rei poeta. Neste exemplo do Vinícius de Moraes, né, um poema singelo chamado A Porta, o trecho de um poema eu trago para vocês. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Né? Então, o poetinha, né, Vinícius de Moraes, o que ele faz? Ele escolhe, né, essa porta que vai dar voz, né, à sua poesia. Ele faz isso quando opta por um eu lírico, né, que tanto pode ser masculino ou feminino, porém, né, tem essa característica de ser um objeto, né? Então é bem interessante, né, a análise, né, deste eu lírico. E por último, a gente vai ver uma diferença marcada, né, entre o eu lírico e o poeta, né? Um dos maiores nomes, né, da literatura portuguesa, né, o Fernando Pessoa, né, grande autor, né, conhecido, né, como o maior poeta, né, em língua portuguesa. Ele nos chama a atenção para essa diferença clara, né, entre o eu lírico, essa voz, esse sujeito fictício, e o poeta, quando ele cria os heterônimos. Né? O que seriam esses heterônimos? Né? São pessoas inventadas, né, pelo poeta, que tem sua própria personalidade, e assim assinam os poemas. Isso mesmo, né? Os mais conhecidos heterônimos, né, do Fernando Pessoa são Ricardo Reis, né, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, né, que eu tenho esse livro aqui, né, só com poemas deste heterônimo, né, Alberto Caeiro. Então, neste livro, heterônimo, né, Alberto Caeiro. Porém, o autor, Fernando Pessoa, né, o poeta Fernando Pessoa. Né? Então, mesmo que todos os poemas tenham sido escritos, né, por Pessoa, muitos deles possuem personalidades distintas, as quais, né, ele incorpora quando escreve. Né? Então, o Pessoa, quando escrevia em nome, né, desse Ricardo Reis, escrevia de um jeito. Álvaro de Campos, né, outro jeito. Alberto Caeiro, outro jeito também. Então, cada um tinha sua própria personalidade, né, suas temáticas preferidas, suas dores, suas emoções, seus sentimentos distintos. Né? Então, isso é muito bacana. Isso é uma coisa, assim, muito bonita, né, na poesia do Fernando Pessoa, né, e também outros autores utilizam também dessa estratégia, né, dos heterônimos. Né? Então, ficar bem claro, né, a diferença entre o eu lírico,
né, que é essa voz fictícia escolhida, né, pelo poeta, pela poetisa, né, para utilizar em sua composição, né, e o poeta ou a poetisa, que é a pessoa, né, de carne e osso, assim como nós. Certo, pessoal? Então, eu lírico é a voz, né, do poema, é o sujeito fictício, é o eu poético, é o sujeito poético ali, escolhido, né, por aquele autor, por aquela autora. Espero que tenha entendido um pouco melhor o assunto. Um abraço, cuidem-se, até mais. Tchau, tchau.